Alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, como a prof sempre diz, a prof espera que vocês estejam muito bem em casa, bem saudáveis e tranquilos com seus familiares, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar a correção lá da página 93, tá? Só vou dar mais um aqui para esclarecer. Vocês teriam que estar olhando, né? Deixa eu melhorar a letra aqui. Esse cartaz, né? Sobre o Telégrafo Nacional, identificando as letrinhas, né? A, B e C, o que cada uma delas significava. Bom, então a correção ficou da seguinte forma. O primeiro quadrado, a letra D, tá? Vamos voltar lá. Aonde que está a letra D? Aqui, ó, tá? São esses raios que quer dizer passando energia, certo? Então, o que diz lá? O raio simboliza a eletricidade e a rapidez desse meio de comunicação. A presença de postes também indica e reforça a passagem da corrente elétrica. Então, no primeiro quadrado, letra D, certo? No segundo quadradinho, temos a letra B. Vamos achar aqui a letra B. Aqui embaixo, ó. No fim da espada, perdão, tá? Em reflexo tipo um espelho, não é? Então vamos voltar lá. Então, o que diz aqui? Letra B, segundo quadrado. Elementos bélicos com o brasão e a espada. Fazem um diálogo com o contexto militarista da época em que o anúncio foi vinculado, certo? Então, no terceiro é a letra C. Vamos lá para a letra C, aqui. Que são esses raios aqui, né? Essas faixas. Vamos lá. O que significa? O anúncio de caráter nacional reforça sua identidade ao usar as mesmas cores da bandeira do Brasil. Olha quanta reflexão, né? E no último, então, nós temos a letra A. Vamos voltar lá? Aqui. Prefira-o, certo? Como quem diz. Escolha este. A palavra de ordem ao final, acompanhada de um ponto de exclamação, é uma maneira de convencimento muito utilizado pela publicidade, certo? Então, é uma maneira de convencer o telespectador, aquela pessoa que vê um cartaz desse, né, a optar então por essa prática, certo? Aqui, como nós tínhamos combinado, nós vamos fazer o nosso retorno, beleza? Então, para a aula de hoje, nós vamos então começar na página 94, tá? Vamos acompanhar junto com a prof? Vamos lá? Então, é isso aí. A arte crítica e espionagem. Olha só que interessante. Vamos lá? Aqui. A gente já tinha falado dos tempos de guerra, né? Como que eles utilizavam para se comunicar. Vamos lá. A arte critica a espionagem. A espionagem parece coisa de filme, mas sabia que não é? Existem governos que têm espiões profissionais agindo para obter informações sigilosas para diversos fins, como perseguir inimigos políticos, obter vantagens comerciais e impedir ataques terroristas. Muitas vezes, no entanto, essa espionagem invade a vida privada das pessoas, não apenas daqueles que ocupam cargos importantes, mas também de pessoas comuns. Observem a imagem abaixo. Vamos ver aqui. Olha só, uma pessoa está aqui na cabine telefônica, o outro está com uma escuta, né? O outro também, o outro aqui com microfone, então, da época. Hoje utiliza-se, né, outros meios, né, gente? Mas, em tempos passados, outros recursos, né, com menos tecnologia, então, eram utilizados. Então, na outra página, né, vocês têm que analisar, ver bem aqui, e aqui está explicando, então. Essa obra foi criada pelo artista britânico Banksy,
tá? Em 1974. Ele retrata 3 espiões usando aparelhos para ouvir conversas em uma cabine de telefone. Essa arte foi pintada em um muro de Londres, na Inglaterra, e é de uma crítica à espionagem praticada pelo governo desse país, a qual acaba atingindo os cidadãos comuns. Ela causou tanta polêmica que foi apagada dias depois. Veja bem como a arte provoca, né? Então vamos lá. Esse tipo de manifestação artística interage com o espaço urbano e pode receber intervenções de qualquer pessoa. Então aqui na letra A, vamos ver o que identifica lá. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, tá com uma escuta aqui. Vamos ver. O stencil é uma técnica comum de arte de rua. O stencil é essa pintura, tá, gente? Pois sua matriz é de fácil confecção e isso garante melhor a legibilidade das formas, característica marcante das obras de Banksy, que já citamos nesse capítulo, né? Então, é a letra A. Aqui na letra B. Cadê a letra B? Eu perdi? Ixi, perdi a página também. Voltando lá. É fácil esse meu mouse também aqui. Vamos lá. Aqui. O uso de poucas cores indica a limitação do material, ou seja, um número reduzido de latas de spray, o que garante facilidade de transporte e agilidade na realização desse tipo de arte de rua. Grande artista, né, gente? Vamos lá. Então, no outro quadrado, temos a letra C. Aqui, ó. Tá? Cara com a escuta. As posições dos espiões e os elementos que seguram, microfone, câmeras e gravador, se integram com a cabine telefônica na calçada, demonstrando a interação entre a obra e o espectador. Nessa obra, há também uma interação entre o mundo bidimensional e o tridimensional, que nós vamos ver mais tarde o que significa isso, o bidimensional e o tridimensional. O bi, que a gente vê duas partes, o tri são todas as 3 partes, né? Então aqui a prof vai deixar como atividade, tá? O número 1, que é essa questão aqui, tente explicar por que essa obra causou polêmica. Com suas palavrinhas, por que vocês acham que essa obra causou polêmica, então? Lá em 1974, tá bom? Vocês vão responder, então, o número 1, lá no caderno de desenho. Nós estamos finalizando, então, esse capítulo, tá bom? Vamos para a próxima página. Ok, vamos lá. Trancou um pouquinho aqui, paciência. Bom, nós vamos ler esse texto. Eita. Aqui. Nós vamos ler esse texto e logo após, então, vocês vão responder na apostila de vocês o que sugere a questão número 1, tá? Que é esse textinho aqui que vocês vão estar interpretando, para vocês verem, né, como a arte está inserida na língua portuguesa, literatura, enfim, em todas as outras matérias. Passados mais de 40 anos, desde as primeiras manifestações do gênero, hoje podemos compreender que a pichação é fruto da necessidade dos jovens de deixar sua marca na epiderme da cidade, quer dizer, na vida da cidade. Desde sempre o desafio foi um só, alcançar projeção, para que todos então soubessem o que eles estivessem pensando, para que todos tivessem acesso a essa ideia, certo? Na regra da pichação, vence aquele que conseguir inscrever em sua tag, assinatura, o maior número de vezes onde todos possam vê-la. Quanto maior o número de assinaturas e mais alto elas estiverem, maior é o prestígio do seu autor. Então, quem as vê pode estar assinando ali. Pichadores se tornam vândalos quando escrevem suas tags, geralmente sem autorização. Como a prof já explicou, pichação é crime, né? É uma coisa que não está prevista, que é fora da lei,
certo? Por isso que hoje há grafiteiros. Em propriedades públicas, privadas e em casos extremos em prédios, espaços tombados pelo patrimônio histórico-cultural. A essa altura, você deve estar se perguntando, e o grafite? Onde entra nessa história? O que difere o grafite do pichador? Em linhas gerais, o grafiteiro é um ex-pichador, que soube dar à tinta spray um propósito profissional, como a prof já havia explicado, né, no início desse capítulo, entre a diferença do pichador e do grafiteiro. Os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo da revitalização da paisagem urbana. Mas não é só isso. Além de agregar valor às cidades, os grafiteiros têm se revelado parceiros estratégicos no diálogo com indivíduos da sociedade. Então, viu como a arte é transformadora? Então, como eu disse para vocês, né? Eu já expliquei os exemplos, né? Dei exemplos, inclusive, do que é uma pichação e o que é um grafismo, tá? Então, geralmente, os grafiteiros são ex-pichadores, tá? Então, aqui na página, deixa eu pegar aqui no livro para explicar melhor. Deixa eu nossa aula, não, tá aqui. Vocês, então, vão responder, tá? Lá na apostila, as letras A, B e C, que diz o seguinte: de acordo com o texto, qual é o objetivo da pichação? Então, vocês vão escrever lá no caderno de desenho, na apostila, a resposta que vocês entenderem. É interpretar, tá certo? Na B, quando os pichadores se tornam vândalos? O prof já explicou e lá no texto também tem essa resposta. Na letra C, explique a seguinte frase: os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da paisagem urbana. Por que será? Porque transformaram suas ideias em obras de artes que nos traz muitas reflexões. Então, vocês vão responder a página 96 lá na apostila. Na próxima aula, antes de entrarmos para o próximo capítulo, a prof, então, vai estar dando sugestões, né? Vendo o que vocês responderam e também sugestões para aqueles que estão um pouco perdidos, beleza? Sem problema nenhum. Qualquer coisa me procure. Então, dando continuidade aqui. A base de tudo. Será que a pintura só pode ser feita em uma tela e o desenho em uma folha de papel? Como vimos, as ruas oferecem diferentes superfícies das mais variadas texturas, que também servem de base para a produção artística. Na arte, essa base é conhecida como suporte. Então, qualquer lugar onde você desenhe é o suporte de sua obra de arte ou de uma obra de arte de outro artista. A escolha do suporte é muito importante, pois ela fará parte da obra. Por exemplo, na arte de rua, além de cartazes, stencil e grafites, podem ser usados adesivos. Esses papéis autocolantes permitem que as imagens sejam fixadas em diferentes locais. Por terem geralmente um formato menor, os adesivos precisam de representações claras e objetivas para comunicar sua mensagem. Então, a escolha de um tipo suporte pode interferir, sugerir ou contribuir com a representação de uma ideia, certo? Que é esses adesivos que a gente vê colados aí pela rua, né? Então, isso uma forma. Os outdoors, né? Que também sempre estão mudando, né? Conforme uma propaganda ou outra. Estão interferindo, então, na questão urbana, né? Na questão da vida da nossa cidade, certo? Então, aqui nós temos, ó, adesivo colocado atrás de uma placa de trânsito na cidade do México, em 2017. Olha aqui quanta informação, né? Experimente, bom, esse aqui nós vamos também depois, vou ler para vocês, mas a gente pode fazer no retorno. Experimente, escolha um tema para a sua produção e 2 suportes como superfícies, bem diferentes uma da outra. Faça suas obras e depois observe os resultados, levando em consideração os suportes escolhidos. Nós vamos fazer isso no nosso retorno também, tá? Que daí nós vamos nos dividir, cada um vai escolher um suporte
e aí a gente vai estar fazendo essa intervenção, beleza? Então vamos lá. Possibilidade de suporte na arte. Nas artes visuais, podem ser usados papéis, telas, materiais reciclados, materiais naturais, tecidos, objetos e até o próprio corpo. Aliás, o corpo também é suporte para teatro e a dança. Por meio dele são desenvolvidos gestos, movimentos, embora não seja o único suporte possível nessas manifestações. Até na música, o corpo é utilizado como suporte para essa linguagem, assim como a voz, o som, o ruído e também o silêncio. O silêncio também é uma arte, certo? Então aqui a gente vê uma imagem, né? O homem com o corpo pintado em competição de pintura corporal em Las Palmas, na Espanha, em 2012. Próximo capítulo nós vamos tratar disso. Vamos lá. Aqui. Veja que a prof dividiu, né, o capítulo para a gente poder estar fazendo essa correção. Então, nós vamos então falar dessa prática também no nosso retorno, tá? Que a prática sugere o seguinte: para criar obras de arte de rua, podemos utilizar diferentes suportes, como tapumes, muros, postes, paredes, calçadas e a própria rua. Também podemos utilizar materiais acessíveis, como papéis, tinta, cola e adesivos. Separe folhas de etiquetas em branco para deixar suas mensagens por aí. Você também pode usar obras de cartelas adesivas de tamanhos e formatos variados, ou criar sua forma recortando ao redor da imagem criada. Para passar sua imagem para o adesivo, você poderá escrever palavras, frases, fazer desenhos e o que mais sua imaginação permitir. Ainda poderá trocar adesivos com os colegas. Então, aqui tem uma curiosidade. Você sabia que alguns artistas visuais da arte de rua têm o costume de trocar seus adesivos? Como os outros artistas pelos correios. Assim se espalha o seu trabalho por várias cidades do mundo. É uma corrente, né, gente? Vamos trocando aqui, trocando ali e fazendo tudo. Mas isso nós vamos deixar então para utilizar uma ideia, quem sabe o fim da pandemia, né? Falar mais sobre o meio ambiente, tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Como o mundo está se transformando com menos pessoas circulando na rua, tudo que vem surgindo e acontecendo, tá? Nós vamos escolher um tema e vamos fazer isso coletivamente, tá bom? Ou talvez em grupo. Nós vamos escolher no nosso retorno. Vamos lá. Aqui. Arte, cultura e ativismo na cidade. É isso que esse capítulo abordou até agora, né? Então, os coletivos de arte surgiram no Brasil a partir da década de 1990. Sua organização é independente, ou seja, suas ações não dependem de instituições como museus ou galerias e não tem quantidade fixa de integrantes ou artistas. Pode muitos artistas se reunirem para fazer então um projeto coletivo para pintar numa parede, né, que seja permitida por um órgão público, privado, o que seja, certo? Esses coletivos promovem projetos que podem mobilizar muitas pessoas para reivindicar direitos e intervir no espaço urbano, que é a cidade. As questões políticas do cotidiano, da vida urbana, inclusive a revitalização dos espaços abandonados ou chamar atenção para eles. São o centro das discussões por onde esses artistas passam. Então, são os artistas do grafismo, os grafiteiros, não mais pichadores, beleza? Então, aqui nós temos essa obra, né? Que ela está exposta. Deixa eu ler aqui para vocês. Que aqui tá, a prof está com o rosto em cima. Muro grafitado pelo artista Ludu na cidade de São Paulo em 2017. Vejam só o que aparece na imagem. Aqui sugere um peixe, né? Que tipo um ser até mitológico, né? Lembrando Poseidon, né? Aqui como é que chama mesmo? Não é aquilo que fica em alto mar? Bom, vocês vão lembrar aí, tá?
se desvaindo, ó, aqui o que o peixe está comendo. Então, é uma crítica social. Depois nós vamos analisá-la aí, tá bom? Então, gente, sempre no finalzinho do livro, vocês vão ter, do capítulo, vocês vão ter, então, sugestões de leitura, tá? Enfim, quem é o grafite? Nesse documentário, tem um documentário aqui, ó, quem quiser assistir, né? Busque lá. Nesse documentário, grafiteiros de diferentes países debatem questões essenciais acerca do tema. Todo desenho feito na rua pode ser chamado grafite? Quando um grafite é exposto em um museu ou galeria, ele deixa de ser um grafite? Confira o documentário para saber mais sobre essa arte contestadora, tá? Isso é bem interessante, tá? Então aqui tem Graffiti Fine Art, tá? Eu acho que é um livro, com certeza. Vamos lá. Aqui o segundo livro sugere o seguinte: como mudar o mundo para fazer o mundo melhorar. Relembre seus conhecimentos sobre objetivos e desenvolvimentos do milênio e se inspire nos contos desse livro para fazer do nosso mundo um lugar melhor. Isso a professora lá na educação ambiental sempre está reforçando com vocês, né? E nós, como seres humanos, né? Que quem transforma o nosso planeta somos nós, né, gente? Então, eu ouvi uma coisa assim, ó. Nós coexistimos nesse planeta com a natureza. Então, a gente acha que a natureza é propriedade nossa, né? Não é bem assim. Então, nós somos responsáveis pela essa natureza, né? De mantê-la ela viva, de mantê-la ela nos servindo para o ser humano viver com uma qualidade melhor de vida. Então, isso é uma reflexão muito séria. E agora, nessa pandemia, a gente vê aí, né, como o ser humano é capaz de transformar, né? Transformar para o bem e para o mal, né? Mas isso é importante, essa reflexão, tá? Nós pertencemos à natureza. A natureza não nos pertence. Nós pertencemos, porque se nós destruirmos, porque se nós não preservá-la, o ser humano está condenado, então, né? O que será das gerações futuras? Então é isso que a gente tem consciência e esse livro mostra como mudar o mundo, que depende de nós, de cada um de nós. Nós somos uma sementinha nesse planeta. Nosso planeta Terra é um planeta pequeno, mas nós somos uma sementinha neste planeta. Então vamos fazê-la desabrochar com atitudes boas, com coisas do bem, beleza? Então tá, e o último livro, Uma Viagem Apaixonante. O amor parte em uma aventura para buscar um local pelo qual se apaixone. Para isso, ele resolve que é hora de morar num coração e sair à procura do lugar perfeito. Viva essa história de amor pintada em muros que fazem parte de uma paisagem urbana. Deve ser muito lindo esse livro. A prof não leu ainda. Mas eu vou ler. Vou buscá-lo também na internet. Não achei em livraria, até andei procurando já, mas não achei, tá? Mas quando eu achar, eu retorno com ele em sala de aula para a gente estar dando uma olhadinha. O Amor de Coração. Amor de Coração é uma história em grafite, tá? De Ray Teichmann, da editora Matrix, beleza? Então, meus amores, para a aula de hoje não é muito assunto, porque como a prof tinha dividido, né? Então, na aula que vem, nós vamos conferir, então, essa última parte aí da apostila, aquela sugestão do caderninho de desenho. Então, para a aula de hoje, ficou como tarefinha as seguintes atividades. A 95, a número 1, que vocês vão responder no caderno de desenho. A 96 na apostila. E a 98, essa prática nós vamos estar fazendo no nosso retorno. Beleza? Então é isso, meus amores. Na próxima aula, nós estaremos então fazendo a correção dessa última parte do capítulo 7, né? Viu como a gente já está chegando lá? Estamos bem avançados. Vai sobrar bastante tempo para a gente trabalhar com as nossas práticas. E o próximo capítulo também é muito interessante, que é linhas, cores e formas. Nós vamos estudar alguns artistas muito legais, tá? Que é este capítulo aqui, certo? Linhas, cores e formas. Vai ser umas práticas muito, muito legais que vocês vão gostar de fazer.
Então a prof está muito feliz assim com o retorno de vocês. Sabe, sexto ano, vocês são uma turma que visualizam bastante as aulas, a prof fica muito feliz. Mas vamos lá, vamos continuar assim, beleza? Então, um grande beijo para vocês, desejo uma boa semana, que Deus ilumine a família de todos vocês e estamos com muitas saudades, tá bom? Logo, logo estaremos juntos, se Deus o Senhor quiser, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.